Santo Agostinho. Confissões. Perfil biográfico. Terceira parte. O grande sonho de Mônica se realizara, o filho entregara-se de corpo e alma ao cristianismo. Agostinho chega à África em 388. 5 anos haviam passado desde que, desgostoso com a inquietude dos estudantes cartagineses, partira para Roma. Volta a Tagaste, onde vende a propriedade deixada pelo pai e distribui o dinheiro entre os pobres. Conserva apenas uma pequena porção de terra, onde, ao lado dos amigos Alípio e Ovídio, funda o primeiro mosteiro agostiniano. São poucos os discípulos e a regra que os une não é a das ordens monásticas orientais. Seu ideal é a contemplação, o otium deificante. Mas ao misticismo junta-se a necessidade de aprofundar definitivamente os problemas do espírito. Prova disso é o de Diversis Quaestionibus, nascido das discussões no interior do mosteiro. Nos 2 anos de permanência em Tagaste, Agostinho escreve outros livros. De música, iniciado em Milão, de Genesi, contra os maniqueus. De Vera Religione, considerado uma de suas primeiras obras-primas. Neste livro seu interlocutor é Adiodato, que, com apenas 16 anos, revela uma maturidade e perspicácia que assombram o pai. O rapaz consegue acompanhar Agostinho em seus difíceis argumentos sobre o valor das palavras. Somente em raros momentos confessa hesitações, até que minha inteligência não chega. Então o raciocínio de Agostinho torna-se mais simples, mais discursivo. Adiodato morreria no ano seguinte, com apenas 17 anos. Muitos, porém, o substituíram, continuariam o ideal que animava os habitantes do mosteiro de Tagaste, dividindo-se entre a ação e a vida contemplativa. O apelo da multidão, um pastor para enfrentar os leões vorazes. No início de 391, a chamado de um funcionário imperial, Agostinho segue para Hipona, a cidade, com cerca de 30.000 habitantes, funcionava como grande centro comercial. No seu porto, era embarcado o trigo enviado a Roma. Encostada nas montanhas cobertas de pinheiros, a segunda metrópole africana em importância gozava de posição privilegiada, sendo até mesmo bem protegida por fortificações. Certo dia Agostinho assistia à missa quando o velho bispo da cidade, Valério, começou a explicar ao povo as necessidades da diocese, acentuando a urgência de ter um sacerdote que o ajudasse. Da multidão elevou-se, cada vez mais distinto, o pedido: Agostinho Padre. Agostinho procurou resistir, defendendo a tranquilidade de sua vida monástica, mas a insistência da população triunfou. Com os olhos cheios de lágrimas, ajoelha-se frente a Valério e é ordenado sacerdote. Tem 37 anos e sabe que pesadas tarefas o esperam, terá de lidar com necessidades objetivas do povo, ao lado de suas preocupações espirituais. Seu temperamento contemplativo, porém, permanecerá sempre fiel aos ideais de Cassiciaco e Tagaste. Funda, com Alípio, um segundo mosteiro. Seus discípulos serão, mais tarde, bispos em várias cidades da África. O catolicismo deste continente será marcadamente agostiniano. Em 396, atendendo ao pedido de Valério, Agostinho é sagrado bispo auxiliar. Conserva o hábito de penitente, recusando-se a usar anel e mitra. Desde os primeiros dias de sua sagração, teve de se defrontar com leões vorazes, os heréticos, que estavam por toda parte. Ele mesmo, em seu livro sobre heresias, chegaria a contar 88. A principal delas era a seita dos donatistas, que, em fins de 312, se havia separado da Igreja, alegando que os católicos mostraram-se demasiadamente servis ao poder imperial por ocasião das perseguições de Diocleciano. Na época, os donatistas lutavam violentamente, e não só com discussões. O próprio Agostinho salvara-se por milagre de uma emboscada. Um outro bispo fora ferido de morte diante do altar. Ainda quando simples padre,
Agostinho havia percebido a gravidade do cisma que se desencadeava sobretudo nas regiões berberes menos romanizadas, entre os pobres do campo oprimidos pelos proprietários rurais. Na agitação donatista havia um amplo aspecto de revolta social. Camponeses, escravos e desertores incendiavam e saqueavam os grandes domínios. 60 cristãos já haviam sido trucidados. Era tempo, como escrevia Possídio, de que a igreja longamente humilhada reerguesse a cabeça. Agostinho iniciou a luta convidando os chefes donatistas para discussões públicas. Escreve contra eles mais de uma dúzia de livros e opúsculos, nos quais procura demonstrar que a santidade da Igreja Universal não pode ser negada, ou destruída pelas culpas de alguns de seus membros. É preciso paciência diante de olhos em chamas. No início do século V, caracterizado por perseguições e heresias, Agostinho é um dos personagens mais destacados. As desordens desencadeadas pelos donatistas levam o poder oficial a intervir. Em 411 é organizada uma grande conferência em Cartago. 279 donatistas enfrentam 264 bispos católicos, entre os quais Agostinho, numa discussão pública. Agostinho, o lobo mortífero, que ameaça destruir nosso rebanho, como diziam os donatistas, domina a reunião. A 26 de junho de 411, o cisma era suprimido legalmente. Grande parte da doutrina agostiniana se desenvolve neste período, nascida nos choques em que o bispo de Hipona intervém não só como representante oficial da Igreja, mas também a título pessoal, por uma profunda necessidade de sua inteligência. Por isso, as batalhas que trava têm um toque particular, tornam-se verificações e pesquisas que contribuem para desenvolver suas opiniões. Multiplicam-se encontros, discussões públicas, sínodos e concílios, mais numerosos que os de Roma. Mas em nenhuma ocasião Agostinho, sempre orador oficial, esquece o fato de que mais valioso que a palavra é o amor, de que os heréticos se persuadem com exemplos de amor fraterno, não com argumentações sutis. Os olhos dos doentes queimam, por isso são tratados com delicadeza. Os médicos são delicados até com os doentes mais intolerantes. Suportam o insulto, dão remédio, não revidam as ofensas. Fique bem claro que não somos, católicos e donatistas, adversários. Há um que cura, e outro que é curado. A espada dos bárbaros é a cólera dos antigos deuses. 24 de agosto de 410. Uma terrível notícia abala o mundo. Roma, a capital do Império, a cidade sagrada que desde a ocupação gaulesa de 387 a.C. nunca mais enfrentara a desonra da invasão, fora tomada por visigodos de Alarico. Forçando os muros aurelianos da Porta Salária, os bárbaros dedicam-se ao saque, incendiando e causando depredações. Mensageiros apressados trazem notícias trágicas, dizem que os cadáveres são tantos que não é possível enterrá-los. E agora, seguido por uma longa fileira de carros com os tesouros roubados dos templos, Alarico dirige-se para o sul, para empreender a conquista da África. Um mito apagou-se. Durante séculos, pareceu que Roma era a predileta dos céus. Primeiro, protegida pelos deuses que Enéas trouxera de Troia, depois pelo Deus, que Pedro trouxera de Jerusalém. Agora não se podia mais crer nisso. A fraqueza do império que precisou consentir na entrada pacífica dos bárbaros em seu território, que tivera de recrutar corpos militares inteiros entre os recém-chegados, que vira seus recursos desperdiçados nas lutas entre pretendentes a imperador, tornava-se patente. No Ocidente empobrecido, afastado das importantes rotas comerciais que asseguravam a riqueza de Constantinopla, a autoridade imperial diluiu-se, substituída pela concentração do poder em mãos dos grandes proprietários de terras. Somente a Igreja sobreviveria, conservando, em sua estrutura baseada na divisão administrativa do Império, os vestígios da civilização romana. Somente a Igreja dispunha de elementos intelectualmente capazes, submetidos a uma rígida organização,
de modo a conservar a centralização que caracterizara o mundo romano. A vontade única do imperador foi aos poucos substituída pela vontade única do bispo de Roma. Diante dos refugiados que fugiam à aproximação dos visigodos, diante daqueles que diziam que na ruína de uma cidade perecera todo o império, eleva-se a voz de Agostinho: vamos, cristãos, germes celestes, peregrinos na terra, que andais à procura da cidade celeste nos céus, que desejais juntar-vos aos anjos, compreendei bem que estais aqui de passagem. São palavras que dão a entender que nesse mundo tudo passa, e que as civilizações são mortais como os indivíduos. Mas os pagãos, e mesmo muitos cristãos amedrontados, parecem surdos às suas palavras. Roma caiu porque os antigos deuses foram ultrajados. Alarico não passa da mão vingadora de Júpiter. Para Agostinho, inicia-se outra batalha, uma das mais decisivas na história do cristianismo. Entre vários é preciso escolher. A galinha come o escorpião e, digerindo-o, transforma-o em ovo. E como não falar de Roma? Não temos lá muitos irmãos. Não está lá uma grande parte da Jerusalém terrestre. É o que digo, quando não me calo a respeito dela, a não ser que não seja verdade o que dizem de nosso Cristo, que ele seria culpado pela queda de Roma, protegida por divindades de pedra e de madeira, deuses que têm olhos e não veem, orelhas e não ouvem. Eis a que guardiões foi confiada Roma por homens doutos, a guardiões que não enxergam. Se tais deuses podiam proteger Roma, por que razão morreram antes dela? Sei que respondem: Roma morreu, é verdade, mas eles, os deuses, também morreram. O trabalho em que Agostinho apresenta a defesa do cristianismo e convida seus contemporâneos a compreender o sentido profundo da história é a sua obra-prima, A Cidade de Deus. Já não se trata de um reino de Deus que sucede à vida terrena. A cidade de Deus e a dos homens coexistem. A primeira, antes simbolizada por Jerusalém, é agora a comunidade dos cristãos. A cidade dos homens tem poderes políticos, moral e exigências próprias. As duas cidades permanecerão lado a lado até o fim dos tempos, mas depois a divina triunfará para participar da eternidade.